Olá, olha, o meu nome é o seguinte, ó, é Anand, Anand Rao, tá? A Jane Caneca sempre ela presta uma homenagem para mim, me chamando de Arnand, mas não é, é Anand, Anand Rao, tá bom? E É. sabe aquela pastilha House? Lembra daquela pastilha House? Você pode me chamar de Rao, só isso. É um nome que representa alegria, bem-aventurança em indiano. Ele é um nome indiano, da Índia, sabe? Então é um nome super interessante, porque ele representa alegria e bem-aventurança. Eu vou compartilhar agora a tela do meu computador, tá? Para mostrar para você o seguinte, ó. Aqui é um portal de notícias. É super importante você que está assistindo ir no portal de notícias. Todos os dias a gente publica 10 matérias, 15 matérias, de diversas áreas. Aqui é a página de destaque, você clicando, aí vai na página de destaque, entendeu? Aqui é a área de turismo, geral, literatura, tem muito concurso de contação de histórias que a gente publica, muita coisa a gente publica. Música, artes cênicas, artes plásticas e contato, tá bom? Aí aqui, ó, cultura alternativa, tá aqui, ó. Hoje, o Cultura Alternativa tem 235 milhões de resultados. Tá aqui, nós somos número 1 no Google. A TV Cultura Alternativa hoje aqui tem 123 milhões de resultados. E a gente é número 1 no Google. E aqui está a TV Cultura Alternativa, que é onde todo mundo vai. Nós estamos completando 1.000 inscritos. Sabe por que a gente está completando 1.000 inscritos? Por causa da Jane Caneca. Por causa de um monte de gente que compartilha a TV Cultura Alternativa. Então, aqui as pessoas vêm muito para ver, sabe? Então, eu vou interromper essa introdução para agradecer a Jane Caneca. A Jane Caneca tem se dedicado muito à cultura alternativa, tem contactado pessoas, e eu vou pedir desculpas agora para a dona Eurismar, se eu não errei o nome. Se eu não errei o nome. É Eurismar, não é? Isso. Eudismar. Pronto, você vê que eu erro o nome também, ó. Graças a Deus que eu erro o nome. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiquei preocupado agora, você entende, de ter dito que a Jane sempre me chama de Arnand, mas eu erro o nome também. E eu não vou fazer terapia porque eu errei o nome. Eu não vou fazer terapia nunca, entendeu? Então agora nós vamos começar a marcar o meu tempo, tá? Quem sou eu? Eu sou Anand Rao, vários livros publicados, vários CDs lançados. Caetano Veloso me prefaciou. Eu fiz jornais com Renato Russo. Eu fiz uma série de coisas. Tenho essa parceria com a Jane Caneca. Tem uma parceria também com outras pessoas. Tá? Agora tem a Rosângela, em Pernambuco. Está trazendo um monte de escritores de Pernambuco. Lá em Portugal tem as Mulherio de Portugal, que a gente ainda está articulando uma parceria. A Jane que me apresentou para o Mulherio de Portugal. Enfim, a gente está fazendo Brenda Marques, em Minas Gerais. Bilá, em Minas Gerais. Cássia Carini, em Minas Gerais, todo mundo ajudando cultura alternativa. Soninha Porto, no Rio Grande do Sul, Claudete, no Rio Grande do Sul. Então, se você entrar no canal TV Cultura Alternativa, tem um monte de entrevistas do Brasil. Mas o portal de notícias publica muito mais coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. As pessoas que a Jane arrumou para entrevistar, muitas vezes não leram a matéria até o final. E sabe o que tem no final da matéria? Tem assim, contato. Aí está escrito assim, Lucirene Façanha, aguardando ela enviar o contato. Sabe quantas pessoas enviaram o contato? Quase ninguém. Porque o mundo atual, ninguém lê. Então é importante você ir no portal de notícias Cultura Alternativa que tem essa pegadinha. Então, Cris Menezes, se ela quer divulgar
o Instagram dela, o Facebook dela, o e-mail dela, sei lá o que ela quer divulgar, vlog, o que ela tiver, ela é lá no final da matéria que está. Aí você tem que ler com calma. E lá na matéria também tem o vídeo. Você pode assistir o vídeo lá. Mas as pessoas vão sempre na TV. Você quer saber de uma coisa interessante? Sabe quanto tempo as pessoas ficam na TV? Em cada entrevista? 4 minutos, 5 minutos. Então a gente fala 1 hora e as pessoas ficam 5 minutos assistindo. Aí eu vou fazer a minha primeira pergunta é a apresentação, tá? Então eu gostaria que a senhora Cris Menezes, então informando, a Jane Caneca está presente, mas ela só fala quando ela quer. É um negócio muito complicado, entendeu? Então hoje, se ela levantar a mão, é porque ela vai falar, tá certo? Agora, ela é quem decide. Olha, ela já avisou que ela não vai falar, só depois. Depois das meninas eu falo. Depois das meninas ela vai falar. Tá certo? Então a gente sempre segue o que a Jane quer. Tá certo? Então vamos lá. Cris Menezes. Eu queria saber quem você é em 2 minutos e faltando 30 segundos eu vou avisar que falta 30 segundos e não é agressão nenhuma. Tá bom? Vai, Cris. Olá a todos. Eu, Cris Menezes, o que sou? Eu sou uma coxa de retalhos. Eu sou fé, família, amor, amigos, livro, escola, literatura, clubes de leitura, eu sou natureza, eu sou sonhos, sou medos, eu sou esperança. Essa sou eu, Cris Menezes, que gosta de poesia, que leva a vida trabalhando, lendo, cultivando amizades e descobrindo. Sou descobertas, sou curiosidade também. Cris Menezes é essa, coxa de retalhos. Olha, Cris Menezes, ela já deu o tema para a próxima. O tema vai ser colcha de retalhos. Vamos falar sobre esse tema, eu tenho muito a falar sobre isso. E aí, Lucirene Façanha, quem é você? Eu sou Lucirene Façanha. Comecei a escrever quando eu era criança, brincando com feijões coloridos e com lagarta do pé de açucena que subia pela minha janela do quarto. Eu gosto muito de liberdade, pleiteio isso na minha vida inteira. Inclusive, a frase que me acompanha é a da Clarice Lispector, que diz que o que busca ainda não tem nome, né? Que quer liberdade. Eu nasci em Morada Nova, no Ceará, e moro aqui em Fortaleza desde sempre, desde criança quase, e frequento o clube de leitura. Nesse tempo de pandemia, vi lives de tudo, não fico só 5 minutos não, tá? E gosto muito de estar presente onde tem literatura, onde se conversa sobre isso, porque isso é o que me ajuda a estar viva, é a literatura. E a Eudisma Mendes, que infelizmente não está aqui, é uma pessoa generosa, maravilhosa, ela não vai pensar mal de você, lhe garanto. Ela vai ficar talvez chateada pelo conjunto da coisa, mas ela é uma pessoa maravilhosa, de uma generosidade maior do que ela mesma, e ela sempre gosta muito de todo mundo. Perfeito, tá? É importante, Jane Caneca, você se apresentar para as pessoas que vão assistir este programa, porque sempre são pessoas diferentes. Nunca pense que são as mesmas pessoas. Quem é você, Jane Caneca? Bom, eu sou Jane Caneca, pernambucana, nasci em Recife, descendente da família Frei Caneca, e sou amante da literatura, mas muito mais da literatura infantil. Gênero literário, eu gosto muito do infantil. Mas, de vez em quando,
eu atiro para os outros lados, como escrevo poemas, poesias, eu também já tentei fazer cordel, contos, que eu gosto muito, estou em várias antologias, estou em várias editoras que me convidam, eu aceito, e graças a Deus está tudo dando certo. Eu conheci a Lucilene e a Eudismar, a Cris eu não lembro, desculpe, Cris, porque a memória anda falhando. Eu conheci as mesmas, sabe onde? Na Associação Cearense de Escritores, na ACE, onde eu fui convidada pelo Silas e fiquei sendo, não sei se eu já sou associada, paguei um mês só, mas veio a pandemia, ninguém foi mais. Desfilei no carnaval, na ala dos escritores. Se lembra? Uhum. Desfilei na área, como um borboleta rosa, toda vestidinha, distribuí livros. Foi lá que eu conheci vocês, na ACE. E eu sei que você me acompanha no Face, você é uma pessoa assim que está sempre lá me curtindo, e eu agradeço. E a Cris, é um imenso prazer você ter aceito, viu, Cris? Obrigada. E eu sou a Jane Caneca, uma escritora que está tentando reescrever os livros, que eu tenho meus livros desde a idade de criança, né, de adolescente, e gosto de escrever e gosto de participar de grupos literários, gosto de Bienal, de feira de livros. Sempre que me convida, eu estou dentro. Na feira Bienal vi vocês lá e vocês me viram vestida de borboleta cor-de-rosa, também de Índia e também de borboleta incolor. Perfeito. É isso, a Jane Caneca gosta disso, de estar sempre em movimentos. Perfeitamente. Obrigada. Então, agora, o tema é coxa de retalhos. Quando a Cris Menezes falou sobre coxa de retalhos, ela falou o seguinte, que a personalidade dela milita em diversas áreas. Por isso que ela falou em coxa de retalhos, que ela gosta de literatura, que ela tem fé. Então, eu vou falar de mim. Eu milito em muitas áreas, jornalismo, literatura, música, escrevo crônicas, contos, romances. Eu sou muito inquieto, eu tenho momentos de profunda alegria, outros momentos de tristeza grande, mas nunca procurei um analista nem nada, eu próprio me analiso. Eu faço, por exemplo, um trabalho hoje chamado Monólogos Inquietos, onde eu falo das minhas inquietudes. Outra coisa que eu gosto muito é de ler poemas de outras pessoas, eu leio muito, utilizando um cenário com luz, com fundos. Eu acho que a pessoa, ao se apresentar, ela deve se apresentar com a melhor qualidade, infraestrutura possível dentro do poder aquisitivo dela. Por isso que a dona Eudismar, não foi possível fazer esse material com ela, porque estava falhando o som por questões que extrapolam a vontade dela, que é a internet. A internet ela falha no Brasil porque está todo mundo usando a internet hoje no mundo inteiro, tá? Então é só por isso. Então a coxa de retalhos foi muito interessante esse tema, porque eu acho que todo ser humano ele tem diversos eus, como diz o poeta Augusto dos Anjos, diversos eus, meu eu e meus outros eus. Então eu passo a palavra para Lucirene, para ela falar um pouco sobre esse tema chamado coxa de retalhos. No campo físico, eu vou te dizer que eu faço coxa de retalhos. Eu gosto muito de artesanato, então eu faço muito isso. A minha filha tem uma empresa, uma marca de moda e sobra muito pedaço. E daí eu fabrico muita coisa de coxa de retalhos. Mas assim, como você disse, todo ser humano é uma coxa de retalhos. E quando eu escrevo, eu digo isso assim, porque você escreve redescobrindo as nuances, né? Você vê uma coisa que é comum e você transforma aquilo em poesia, em prosa poética. E eu digo também que a gente vai descobrindo, a coxa de retalho vai sendo descoberta, são os segredos e mistérios da vida. E a gente lava a alma escrevendo
E também, com isso, a gente se livra da solidão. Todo ser humano tem altos e baixos. E aí a gente expõe na literatura aquelas partes que não são tão boas visivelmente e as boas também. E é isso a coxa de retalhos. Perfeito. Olha só, a Jane Caneca, ela já me contou um monte de coisa da vida dela. E eu já contei um monte de coisa da minha vida. Ela conheceu outro dia a Agnes, a minha esposa. Então, Jane, o que é coxa de retalhos para você? Bom, pegando o gancho aí da nossa amiga Lucilene, a minha coxa de retalho está muito incompleta. Estou ainda cisando ainda. Mas é uma coisa que eu estou fazendo com maior dedicação. Antigamente, eu gostava de fazer fuxico. Não sei se vocês conhecem aí fora aqui do Nordeste, né? Aqueles fuxiquinhos vão fazendo e vão emendando. Gosto muito de fazer crochê e tricô. Mas o que mais me atrai mesmo é a literatura, escrever. Então, eu ainda estou, acho que na metade, apesar da idade, né? Que eu sempre digo minha idade, 66 anos, vou fazer agora em dezembro. Mas é como se fosse uma coisa de retalho inacabada. Ela está sendo construída. E para ela ser construída e terminar, é quando eu tiver feito a minha autobiografia. Aí eu vou dizer, pronto, eu terminei minha coxa de retalho. Mas, por enquanto, eu não quero terminar ela nunca. Eu quero ver se ela fica sendo emendada, pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e fazendo com que vocês possam apreciar o que eu faço. Eu não quero ser famosa. Já fui convidada várias vezes, até para dar entrevista em televisão fora daqui de Fortaleza, mas o meu problema é comigo mesmo. Eu quero ter minha coxinha de retalho para quando eu for deixar para alguém, deixar um legado, que as pessoas saibam que existiu a Jane Caneca. E eu não tenho vergonha de dizer que eu não sou muito alfabetizada, não sou aquela escritora que sabe escrever gênero literário tão bem como certas escritoras. Eu sempre tenho o meu pezinho atrás. Não é autoestima nem baixa estima, é porque eu sei meu potencial, eu sei até onde eu vou poder ir, poder chegar. E o Arnandi, eu sempre boto o R, é Arnandi Rau, ele está me dando essa oportunidade. Por isso que eu estou aceitando fazer as entrevistas com ele. Porque através dele, através da confiança dele, eu estou sendo a Jane Caneca, aquela que eu gosto e quero ser. Obrigada. Obrigada a você, Arnandi. Cris Menezes, agora você é a nossa homenageada. Você lançou esse tema, coxa de retalhos. O que você tem a dizer sobre isso? Achei belíssimo quando a Jane Caneca falou que nós estamos todo dia nos construindo, nós somos inacabados. Todo dia estamos lá a costurar um pedacinho a mais de tudo que vem. Por exemplo, agora essa pandemia, nós nos adequamos a um novo estilo de viver. Então, isso nós costuramos mais pedacinhos do nosso viver, de nós, a essa coxa de retalho. Então, por que nós somos essa coxa? Porque a vida ela nos dá, nos oferece, nos doa, e a gente vai também passando para o outro, recebendo e retribuindo. Eu penso muito nisso. Você recebe e você doa. Para mim, a vida é gratidão. E a minha coxa de retalho, eu ainda também estou construindo, eu sou nova nessa estrada, né, da literatura, nessa estrada da vida. Eu acho que não vai ter fim. Nós nunca teremos fim. Se é que a vida religiosamente é eterna, né? Da espiritualidade, nós também somos eternos. Somos eternos. Então, se a vida é eterna, vamos construir a cada dia um novo passo, um novo pedacinho dessa coxa. Com amor, com dificuldade, que a vida também não é só sorrisos, não é só alegria. Tem as dores, as tristezas, tem os altos e baixos, né? Tem as terapias, né, Anandi? Nunca fiz terapia. Tem as terapias para nos tornar melhor. E aí, 30 segundos. A minha coxa de retalho, eu tento dar o meu melhor. Seja no que for. É na família, nos amigos, é na sala de aula, é no clube de leitura. Penso sempre no meu melhor. Perfeito, olha só.
Aí o tema agora é uma homenagem a uma coisa que a Jane falou. Você está numa entrevista diferente. Eu quero colocar coisas diferentes da Cris, da Lucilene e da própria Jane. O tema é fuxico. Quando a Jane, eu vou marcar meu tempo. Quando a Jane fala de fuxico, ela fala eu acho que é de uma atividade de costura, alguma coisa assim. Mas eu vou falar de um outro fuxico. É uma coisa que mexe a política brasileira, que mexe a economia brasileira, que mexe a literatura, que mexe o jornalismo, que mexe a igreja, que mexe o relacionamento entre pessoas, que é o fuxico, a fofoca, falar um do outro. Eu, por exemplo, adoro uma fofoca. Eu amo uma fofoca. Uma das coisas mais legais que eu acho na minha casa é quando eu sento lá na cozinha, tem uma mesinha pequena, e fico eu e a Agnes fofocando sobre as coisas. Você está entendendo? É muito gostoso. Quando você vai dormir com a sua esposa, ou com seu marido, ou com, enfim, com quem você dormir, a fofoca ali antes de dormir é muito legal. É um negócio muito divertido, é uma empatia entre as duas pessoas. Então, as pessoas que quiserem me chamar de fofoqueiro, eu adoro. Pode me chamar de fofoqueiro, porque o jornalista é um fofoqueiro, o escritor é um fofoqueiro, o político é um fofoqueiro, o economista é um fofoqueiro, você entende? E isso é muito normal da vida. Quando você faz uma fofoca ruim para desmerecer a outra pessoa, aí você pode ter uma penalização judicial, porque aí você está levantando falso testemunho. Então, eu acho que é muito perigoso isso, você fazer fofocas ruins, que é o que acontece num negócio chamado fake news. Fake news. Isso é muito ruim para denegrir as pessoas. Agora, uma fofoca boa, por exemplo, vou fazer uma fofoca boa. O sorriso da Cris Menezes é muito lindo. Aí a Agnes vai dizer, quem é essa Cris Menezes? Não sei o quê, não sei de quê. Você entende? São fofocas geniais que você pode fazer. Você está entendendo? Isso não faz mal a ninguém, tá certo? E aí eu passo a palavra sobre fuxico para Cris Menezes e deixo a Jane por último, que aí ela vai dizer, né, que o fuxico que ela falou era um negócio de costura, mas eu acho que a Jane Caneca é uma grandiosa fofoqueira. Você está entendendo? Na minha opinião, ela é uma fofoqueira. Inclusive, quando ela se veste de borboleta rosa, todo mundo fica fofocando sobre ela, sabe? E contação de histórias é uma grandiosa fofoca para as crianças. Você está entendendo? E a Jane Caneca conta histórias. Então, Cris Menezes, fofoca, fuxico, fala para mim. Fuxico. O Chico lembra muito esse artesanato cearense, nordestino, né? Que a minha mãe também fazia. Tem a coxa de fuxico, as bolsinhas de fuxico. E hoje nós estamos vivendo fake news, né? Posso dizer que eu sou também uma fofoqueira literária, porque eu descubro algo aqui, levo para lá e vai tecendo o telefone sem fio, né? Que a gente fala. Por exemplo, ontem mesmo teve a notícia do Ednardo, né? O cantor cearense que estava internado na UTI. Então depois até eu disse que ia fazer uma oração, todo mundo aí, não, mas aí foi o fake news, ele está internado mesmo, só que não estava tão grave. Recebeu a oração, né, do mesmo jeito. E é triste quando essa fofoca, esse fake news, seja destrutivo, que é o que nós estamos vivendo, né? Destruir as nossas esperanças, destruir o pouco de confiança que nós temos no outro. E com essa questão também de fake news, de política, de tudo que nos cerca, que às vezes é tão ruim. Eu escrevo, as minhas poesias são muito contemplativas, pouco eu escrevo de coisas ruins. Agora mesmo na pandemia eu escrevi algumas coisas assim mais dolorosas, mais pesadas. Mas acredito que na minha vida tenha pouco fake news, a não ser os que chegam pelas as redes sociais, jornal mesmo, né? Tento não me envolver em fake news. Tive até uma aula na Secretaria de Educação, lá 30 segundos, tá? Um encontro que ensinou como a gente descobriu que a notícia era fake news. A gente tem medo de passar a notícia hoje, né? Se ela é verdadeira, dá medo.
e depois a gente propaga aquela coisa ruim. É tão ruim propagar algo que não é verdadeiro. Mas é o que temos. É essa moda americanizada que veio para o nosso Brasil. Que não é de agora, né? Eu vi uns noticiários aí que já vem bem de antigamente. Isso. Então, o nome pode ser novo. O nome é novo, mas as mentiras vieram de antigamente. Então é triste. Olha, você não deve compartilhar material no WhatsApp que você não saiba a fonte. Não faça isso. Isso é muito ruim. Tá? Agora eu passo a palavra para a Lucirene e vou deixar a nossa fofoqueira que conta histórias para as crianças, você entende? Para o final. Tá? Então, Lucirene Façanha, eu, Anand Hall, o fofoqueiro, adoro fofoca. Então, eu quero saber o que a senhora acha de fofoca. Eu tenho muito medo de fofoca, viu, Anand? Tenho muito medo mesmo. Porque, assim, você fala uma coisa e, de repente, a pessoa vai acrescentar vários pontos para mandar para frente, não é? E aí, às vezes, se você usar uma palavra inadequada sobre alguém, alguma coisa, isso vai gerar muito problema. Mas, pegando o gancho da fofoca, eu queria participar de uma antologia sobre Nossa Senhora. E eu nunca escrevi sobre religião, nem santo, nem coisa assim. Como é que eu vou fazer? Aí eu fui para a ACE, que é a associação que a gente faz parte, e lá a moça começou, eu vi uma conversa, a moça contando uma história sobre Nossa Senhora. Então eu peguei alguma coisa daquilo, claro, não fui contar o que ela contou, né? Mas eu ficcionei e fiz o conto e fui convocada para a antologia. Pronto, me dei bem com fofoca. Mas no dia a dia eu não consigo. Primeiro, as fake news. As fake news elegeram um presidente que vai acabar com a nossa cultura. E isso é uma coisa muito terrível, porque você já pensou? O escritor passa a vida inteira tentando escrever, ainda querem taxar os livros, já que a gente se esforça tanto e nem vende, né? Fica o livro na prateleira assim, feito, bonitinho, mas não vende. E aí, todas essas coisas, esses fake news que geraram todo esse monte de insinuações inverídicas no Brasil, foram muito ruins de verdade. Não só na cultura, né? O dinheiro que era para ser utilizado na saúde não foi utilizado. É muita coisa desse tipo, muita fofoca que só gera maldade. Maldade, principalmente com aquelas pessoas que já são tão sofridas, tão desiguais, né? Que sofrem tanto por não ter nada. Pois é, e aí eu não me dou bem. Lhe digo com certeza, em casa a gente começa uma conversa ali de fofoca e aí eu acabo. As minhas começam a conversar e eu acabo a conversa. Tá porque certo. não gosto não. Vou fazer uma fofoca para você sobre um economista chamado Sandro Schmitz, que participou da primeira comemoração do meu aniversário. Ele informou o seguinte, que o livro está sendo taxado porque 6% da população brasileira, só 6% da população brasileira, tá, adquire livros realmente. Então, se você passar a comprar mais livros e um percentual maior de pessoas comprar livros, tipo 80%, 70%, parece que o país Argentina tem uma grande venda de livros, o livro não seria taxado, porque seria uma atitude impopular. Mas este economista informou neste aniversário que a venda é muito pequena. E o governo está no momento de se popularizar. Então, se tivesse mais lojas de livros e mais vendas de livros, aí o governo não taxaria o livro. E ele só quer taxar porque é uma atitude na visão do governo. E na visão deste economista, que está estudando, inclusive escrevendo um artigo baseado em dados do IBGE, tá certo? Escrevendo um artigo... Não, claro, vou te passar a palavra. Tá? Escrevendo um artigo baseado em dados do IBGE, que a venda de livros no Brasil é ridícula. Você tem que comprar livros. Você que está assistindo, compre livros para que
nós possamos tirar essa imagem de que a venda de livros é uma coisa elitista, tá bom? Lucirene Façanha com a palavra aí, mais 2 minutos. Só um segundo, é só para te dizer que Claro, assim, claro. ele acha elitista, mas como? Se o meu salário não dá para comprar os livros. Então, assim, eu tenho uma montanha de livros. Esses livros aqui foram comprados antigamente. Antigamente, quando dava para comprar. Hoje, eu acho assim, um livro de R$50 já é caro para mim. Por exemplo, posso comprar um por mês. Então, não é que seja elitista. A elite não compra livros, Anante. Quem compra livros são pobres. Não, quando eu falo, só uma coisa importante informar para você é o seguinte, a elite, ela não compra livros. A venda de livros é muito pequena. Por quê? Porque salários são baixos, tá? Salários são baixos. Agora, veja bem, uma outra coisa importante para lhe informar. A Lucirene Façanha, ela é uma pessoa que adora literatura. Ela é escritora. Ela faz parte de um percentual no Brasil muito pequeno. Muito pequeno. A maioria das pessoas no Brasil nem lê coisa nenhuma. Eu tenho 3 filhas. Eu acho que elas não leem quase nada. E o pai delas é um escritor. Você entende? Então, é um negócio assim que não sei como a gente pode mudar isso. Com educação. Com educação a gente conseguiria mudar. Por isso que a gente tem que pagar, por isso que o governo paga mal o educador. Por que ele paga mal? Porque aí não educa. E aí ninguém lê. E aí fica mais fácil de se manipular as pessoas. Jane Caneca, depois dessa fofoca e desse fuxico, você que não fala uma fofoca sequer, que é uma mulher séria, correta, é uma mulher que não admite, você não admite que ninguém chame você de... Espera aí, você quer saber quem é Jane Caneca? Ela é contadora de histórias. Então, obviamente, ela é uma fofoqueira. Jane Caneca, fala para mim sobre fuxico, fofoca e tudo mais. Bom, se você diz, né, eu vou aceitar. Mas eu, como contadora de história, eu conto as histórias que eu escrevo. Realmente, as histórias que eu escrevo são fofocas de família. Por exemplo, fiz o livro da borboleta incolor, porque eu tinha uma parente que era de cor. Fiz o livro da borboleta rosa também por causa disso. E fiz também o livro da gatinha manhoso, né, que é a minha neta. Então, e também me inscrevi nesse, viu, Lucirene, que você se inscreveu, da Nossa Senhora. Mandei uma história que aconteceu no sertão nordestino, com umas pessoas que trabalhavam com meu pai. Meu pai tinha uma fazenda lá, e seu João, que era pai de 3 Maria, mandei essa história. Só que não queriam falar sobre essa história. E eu amei, fiz um conto, e vai sair no Horácio Dídimo, né, na coletânea que você também está, vai sair. Quer dizer, uma fofoca virou um conto, e um conto vai sair numa coletânea. O tipo de fofoca que eu gosto é esse. E o outro é a borboleta de uma asa só, que também saiu no Horácio Dídimo, que era uma borboleta que nasceu defeituosa, que eu tinha uma parente também que ela era defeituosa, só tinha um braço, não tinha um outro. Então, realmente, eu faço histórias através de fofoca de família, que fica ali guardado, e não quero que ninguém saiba, sabe? Que a menina tem complexo. E a fofoca, para mim, é isso. É uma fofoca sadia, porque não existe, deve existir fofoca sadia, né, Hernande? E eu não fofoco com ninguém, porque eu moro sozinha. À noite eu não tenho a Agna para conversar, e nem tenho mais meu marido, né? Não tenho mais filho, eu moro sozinha. Vou fofocar com quem? Através da minha escrita. É só isso. Perfeitamente. Agora a gente vai homenagear a senhora Lucirene Façanha. Se você está assistindo o vídeo a partir de agora, volta o vídeo que ela fala o seguinte, e isso é muito importante que ela falou. Salário. O tema é salário. E ela fala assim, o meu salário não dá para comprar livros. Então eu vou falar sobre essa questão. É importante
O governo brasileiro entendeu o seguinte: muita gente, às vezes, quer ler, mas não pode adquirir um livro. E aí as bibliotecas municipais estão sucateadas. Você não dá nem condição, às vezes, da pessoa sentar para ler um trabalho. Eu estou recebendo livros de uma pessoa que perdeu sua filha, chamado Troia de Souza, está me mandando uma série de publicações que ele faz com muito esforço. A dona Jane Caneca publicou um livro recentemente, onde o custo desse livro é um custo alto. É um custo alto. E você, governo brasileiro, não dá condição salarial, não estimula a leitura. As pessoas ficam ali perdidas nos seus ambientes. Eu tenho um salário alto porque eu fui 40 anos funcionário público federal e me aposentei no ano passado, mas estou aqui, ó, conversando com escritoras do Nordeste, que geralmente têm um nível salarial um pouco pior que escritores do Sul. Lá no Sul, você tem feiras de livros em quase... Eu tenho um amigo, chama Mário Pirata. Ele vive de ir a feiras de livros no Rio Grande do Sul, no interior, e ele ganha dinheiro. Agora, a diferença do Brasil no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, é muito grande. Então, você está taxando o livro, na minha visão, por um erro. Um erro. É óbvio que você quer que as pessoas fiquem incultas. Claro, você está entendendo? Mas é um erro. Em homenagem a Lucirene Façanha, a gente vai falar sobre esse tema, porque Lucirene tem posturas fortes, importantes e que marcam uma presença singular. Então, eu passo a palavra, por último, para a Lucirene, para que ela possa discorrer um pouco mais sobre o tema, que é super importante. Uma pessoa que até apontou assim em cima, não sei se são livros, mas que ela disse aqui, eu tenho vários livros que eu comprei. Existe também, eu participei da Bienal do Livro do Ceará inúmeras vezes, e tem um cartão que o professor ganha para comprar o livro, mas é muito pouco. As pessoas querem ler. Quando a gente tem só 6% que lê, é por falta de poder aquisitivo, porque senão nós teríamos muito mais. Eu sei que tem uma grande gama da sociedade que não quer saber de nada. Eu tenho 3 filhas, eu acho que elas não leem, mas eu acho que você, governo, deveria pensar nessa questão antes de taxar o livro. É o que a gente pede nessa entrevista. Aí eu passo a palavra sobre a questão salarial, para a Cris Menezes, para que ela fale de salário, ela que é uma mulher ligada à fé. À fé. Você está entendendo? Então a gente tem que orar muito para melhorar esse salário no Brasil, porque está um negócio de doido. Você está entendendo? Então, Cris Menezes, fala para mim sobre salário, não só na área que você milita, mas também salário do artista. Salário do artista é o quê? É zero. Você entende? Cris Menezes. Vou iniciar falando a minha preocupação sobre taxar os livros. Sou professora de escola pública, professor no Nordeste, no Brasil, sabe que todo mundo reclama do salário, ganha pouco. Como leitora, compro livros, sempre reservo um dinheirinho para comprar livros mais baratos, livros mais caros. A minha escritora preferida, os livros não são tão baratos, mas eu compro, uma vez no mês eu compro um livro, vou completo na minha coletânea. E também essa questão do poder aquisitivo dos alunos, do leitor. Taxar livro não vai tornar brasileiros mais leitores, não vai tornar assalariados compradores de livros. Acredito na sua fala, vai tornar mais incultos. Isso é preocupante. Como já os dados dizem, mostram que Brasil não tem um número bom de leitores. Às vezes eu fico assim, preocupada e até me dá uma esperança quando eu sigo N números de clubes de leituras, aí eu vejo adolescentes lendo, senhoras, jovens leitores. Então, nós estamos fazendo esse caminho, plantando essa semente, incentivando a leitura. E salário? Sou filha de caminhoneira e costureira, não tive livros em casa, a não ser o livro didático.
Eu vim comprar meus livros com 16 anos, quando eu já era professora de escolinha. Então, o meu primeiro salário eu comprei 3 livros. Nunca vou esquecer. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, A Escravizaura e o outro foi A Cor Púrpura. Então, eu comprei esses 3 livros para a minha vida, nunca esqueci. 30 segundos. Né? É preocupante. Tem que ter uma equidade salarial. A gente vê aí jogador de futebol, políticos ganharem alto salário. E os nossos trabalhadores de frente, né, do front, como diz assim, ganhar salários tão baixos. Ou chamar mesmo mínimo, salário mínimo, né? Isso vai aumentando essa questão de desigualdade. E quando não se pensa na igualdade de transformar leitores, só manipular, essa preocupação aumenta. Perfeito. Olha, a Jane Caneca já participou de várias entrevistas com a gente, e numa delas ela fala rapidamente, muito rapidamente, sobre o poder aquisitivo dela. E ela imprime livros com custo bem interessante, bem alto. São livros infantis, esses livros são caros, sabe? Eu acho que, inclusive, se a pessoa fizesse parte de uma associação de escritores ou de alguma coisa, deveria ter um estímulo, sabe? Para que essas pessoas tivessem o custo dos seus livros diminuído, mas não sei bem como promover um projeto desse. Então, Jane, eu queria que você desse um depoimento sobre salário no Brasil para aquisição de livros, para impressão de livros também, você que é escritor e que paga seus livros muitas vezes do próprio bolso, não é? Enfim, eu acho que vocês são vitoriosas, porque vocês realmente incrível, sabe? Eu já publiquei 20 livros, mas agora só faço em PDF, sabe? Que o custo é bem menor, sabe? Jane Caneca, sobre salário, e por último a Lucirene, que nos remeteu a esse tema. Bom, sobre salário eu não posso falar muito, porque agora estou afastada da escola e eu era professora do ensino infantil, porque eu tive um problema de saúde, saí do ensino superior, médio e fui para o ensino infantil, como na SEI, né, nas escolas de criancinha. Eu ensinava infantil 5. E foi lá que eu me achei como professora do infantil e fiz pedagogia, depois que eu já tinha 50 anos. E o salário, quando eu trabalhava como professora, eu não questionava muito, porque eu sou pensionista do marido. O marido já faz quase 15 anos que eu sou pensionista, então não me afetava muito. Eu ia ser professora por prazer. Hoje em dia eu recebo só a pensão dele e eu sei que pesa muito. Para aquelas pessoas que estão tentando se aposentar, que eu ainda não consegui me aposentar, eu ainda estou, desculpa, porque o telefone está só tocando. E eu não me aposentei. Aí eu estou tentando. Mas o que eu quero falar é que o salário de uma professora não condiz com a vida que a gente tem, porque é muito baixo. E nós somos formadoras de profissões. Era um salário para ser alto, para ser bom. Por quê? Porque se você é jornalista, foi graças a uma professora e um professor. Eu sou, hoje em dia, estou me aposentando, porque foi graças a um professor. Então, gente, era para ser um salário digno das pessoas. E a pedagogia, aquela que faz pedagogia, é um salário também muito digno, porque é a base. É ali que você vai fazer a criança ir atrás da sua profissão. É dali que a criança vai fazer depois fundamental, ensino médio. Então, deveria de os governantes hoje em dia olhar com mais carinho. Eu não posso falar muito sobre o salário da professora, porque vai fazer 4 anos que eu estou afastada da escola. E estou tentando me aposentar e não consigo por causa da pensão do meu marido. Sim. Mas eu trabalhei como professora. Eu quero meus direitos. Eu acho que eu tenho meu direito de ter minha pensão. Aliás, minha pensão e minha aposentadoria. Eu acho que o Brasil deixa muita coisa a desejar. Os governantes aqui do Brasil, eles deviam não copiar o de fora, mas pelo menos olhar com mais carinho nós próprios opressores. Os opressores deviam de olhar com mais carinho os oprimidos.
porque é isso que está acontecendo. Eu faço meu livro do meu próprio bolso. Por quê? Porque eu tinha um dinheiro guardado. Vendi meu carro. Eu tenho uma filha que me ajuda, que mora na Austrália, que você sabe disso. Por causa disso, porque se não fosse isso, eu nunca iria colocar um livro. E eu tenho um projeto que é um livro por mês que eu faço, tipo cartilha. Então, aqui dali tem custo. Ainda tem que pagar o ISBM, que agora você me alertou, e eu posso fazer por um precinho baratinho, que eu pagava caro para esse ISBM, e agora eu já aceito, estou pagando barato. Então, livro, para a gente publicar, é isso. É um custo muito alto e não tem retorno. Eu estou com 100 e poucos livros ali encalhados da Borboleta Incolor, porque a editora fez e está lá guardado para eu seguir em frente. Então, é isso. Nós, escritores, temos que ter mais apoio, tanto como de uma associação, tanto de uma editora. Por quê? Porque o escritor, ele faz com tanto carinho sua obra, que ele não faz para ele faz para vocês ler, para os filhos de vocês ler. E vem o governo cheio de taxas, cheio de coisas para prejudicar a gente. Isso o governo deveria olhar com mais carinho. A gente está precisando mesmo de um apoio. É só isso mesmo. Perfeito, Jane. Primeira fofoca dessa entrevista é o seguinte. Eu falei assim, 30 segundos para a Jane, ela falou 3 minutos. Você entende? Ou seja, a Jane Caneca, quando ela fala mesmo. Você está entendendo? Tá certo? Quando ela não fala, mas quando ela fala logo 10 minutos. Não tem nada a ver. Vamos lá. Lucirene Façanha, você nos inspirou a falar sobre salário. E eu fui na internet e peguei aqui um dado do jornal Com Credibilidade, que é um jornal chamado Gazeta do Povo. Ele é um jornal do Paraná. E ele escreve: Brasil tem o 3º pior salário mínimo do mundo. Não é o pior, é o 3º pior. Tem 2 países que têm salário mínimo pior. O Brasil é o 3º. Imagina. É de matar. Façanha, fala aí. Você imagina a riqueza toda desse país, 3º do mundo no salário, né? Eu nasci numa pobreza extrema. O meu pai era agricultor porque o meu avô doou uma das fazendas dele, já estava velho, para ele morar com a minha mãe, que casou com as crianças, era a época, né? Eu sou a última de 8, então quando eu nasci, minha mãe já era quase minha avó. E não tinha livros de maneira nenhuma. E aos 20 anos, aos 18 eu já tinha começado a trabalhar. Mas não era salário. Era menos do que o salário mínimo. Era assim, como se fosse um escriturado. Hoje um escriturado não. Esse povo que é adolescente, que as empresas contratam, né? Então era um salário irrisório, não dava para nada. Quando eu ganhei o primeiro salário do concurso que eu passei, aí eu comprei uma coleção de Jorge Amado. Não, primeiro eu comprei aquela coleção que tem a borboleta tíria, não sei o quê. Porque a minha vontade, eu passava noites e noites acordadas quando eu ia para a casa do meu tio, que era o único que tinha dinheiro na família, e lá tinha uma biblioteca extensa para os filhos dele. E aí eu ficava, todo mundo ia para os parques, ia para a festa, ia para a igreja, e eu ficava na biblioteca, até 2 horas da manhã ou mais, quando eles voltassem, lendo. Porque aquilo era o que eu queria fazer e eu não tinha em casa. E aquilo começou a mexer com a minha cabeça, eu chegava em casa e ia brincar com os brinquedos que a gente também não tinha, que era os caroços de milho, era ossinho de porco, não sei o que, depois de lavadinho, era o gado, era caixa de fósforo, bruxa de pano. E aí eu ia brincar com aquilo e eu escrevia. Escrevia porque eu tinha visto aquilo, tinha lido, tinha uma vontade enorme. Mas, quando eu comecei a poder comprar, eu comprei Jorge Amado, eu comprei Érico Veríssimo, eu comprei uma coleção inteira de best-seller. Hoje em dia eu compro os dos meus amigos, que são livros em torno de até R$30. Mas hoje eu leio
leio PDF, leio muito de biblioteca, porque se eu comprar 2 livros, vai faltar para minha família. Eu tenho 2 30 filhas, segundos, tá? certo? Falei demais, né? Então eu acho o salário pouco demais. E eu vejo as pessoas com dificuldade. Por exemplo, assim, o povo que trabalha aqui no prédio que eu moro, gente que tem 3, 4 pessoas na família que ganha R$1.000. Pelo amor de Deus. Aí paga um aluguel de 800. Fica o quê? Aí eu acho assim absurdo um salário desse com um país com a riqueza do tamanho do nosso. Olha só, agora o tema é o seguinte, cada um fala das suas publicações, então eu vou falar das minhas. As minhas publicações são vários livros, tá? Então eu não tenho, se eu for ficar falando, eu vou levar 2 horas, né? Discos eu tenho um monte também, sabe? Então se eu for ficar falando, é muito tempo, tá? Então, o que me interessa mesmo é o momento atual. O momento atual, eu ia fazer isso hoje, mas não consegui. Eu peguei um vídeo onde eu vou poder fazer as gravações no Zoom, transmitir ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Mas vai dar um maior trabalho aqui para mim. Então, eu pretendo fazer, talvez, as gravações de uma próxima vez transmitida ao vivo. E isso vai ser chocante, porque quando você faz uma transmissão ao vivo pelo aplicativo do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, só um quadro aparece. E aqui 4 quadros aparecem. Então vai ser muito interessante isso, sabe? Então minha obra hoje é buscar caminhos para divulgar as pessoas. Sempre de forma dinâmica, com entrevistas dinâmicas, falando sobre temas que eu nunca nem sei o que é. Sabe, hoje foi fuxico, salário, coxa de retalhos. E aí, essa é a minha obra hoje. Hoje eu falei de coxa de retalho. Essa é a minha obra hoje. Falei de fuxico, que não é aquela costura. É fofoca mesmo, fofoca pesada, sabe? Falei enfim, de salário, sabe? Eu tenho um salário alto, sabe? Então falei de salário. Estou aqui investindo muito para a gente fazer transmissões ao vivo direto. Sempre estou buscando caminhos novos para minha literatura. Odeio falar sobre temas que são óbvios, como, por exemplo, feminismo. É um tema óbvio. O preto excluído da sociedade. É um tema óbvio. Exclusão social é um tema óbvio. Então, hoje eu botei um poema no ar que era sobre São Paulo, sabe? Onde eu fiz várias vozes, vários lábios e tal. E a gente sempre tem a Jane Caneca acompanhando nossas publicações. E ela é um anjo verdadeiro. E quando ela falou hoje, mais do que 30 segundos, ela falou tempão. Sabe por que ela falou? Porque ela queria pedir para você ler. Ela queria pedir para você valorizar o escritor. E foi muito bacana isso, sabe? Então, agora, cada um fala dos seus livros, sua obra, suas publicações, o que está fazendo e tal, 1000 coisas. E nós vamos começar com a Lucirene Façanha. Olha só, sabe o que essa mulher fez com o salário dela, quando ela começou a receber salário? Eu acho que ela devia ser internada em algum lugar. Sabe o que ela fez? Ela comprou livro. Pode isso? Tem que ser presa. Sabe o que a Cris Menezes fez? Comprou livro. Como é que pode, rapaz? Isso é um negócio terrível. Você está entendendo? E eu acho que a Jane Caneca também comprou livro a vida toda, porque olha, é só olhar atrás da imagem dela, está cheio de livro aí. Você está entendendo? E ela está dizendo que não comprou livro. Então, vamos ouvir o que a Jane Caneca fez. Sabe o que ela comprava quando ela recebia o salário dela? Nem eu sei. Nem eu sei. Você está entendendo? Mas ela disse que não comprava livro. E sabe o que eu comprei quando eu recebi meu salário? Eu comprei um monte de cheeseburger, porque eu adorava comer. Eu tinha 155 quilos. Você está entendendo? Hoje eu tenho 107 e tenho 2 metros de altura. É brincadeira. Então vamos em frente, gente. Vamos em frente. Fale da sua obra, dos seus livros. Enfim, fale aí, Lucirene Façanha. Nath, eu escrevi a vida inteira desde criança, mas na minha cabeça não passava publicação.
certo? E também, por conta do trabalho, eu fui jogada para o interior do Maranhão e não sei o quê, e aí perdeu-se muita coisa. Você sabe que mudança, né? Você tem que diminuir o que você vai levar e você acaba perdendo. Então, perdeu-se muita coisa. E eu passei por um período de depressão muito forte, que quase... Não fui para terapia, não, tá? Porque eu acho assim, se o cara soubesse muita coisa, ele vivia bem, né? Então, não. É mesmo, se o psicólogo soubesse muita coisa, ele vivia bem. E aí tenho alguns amigos psicólogos, inclusive, que trabalhavam comigo na época, que tinham problemas, tanto quanto eu, tinham problemas existenciais, que eu acho que todo mundo tem, né? Então, eu nunca fui para terapia, não. Mas aí, em 2014, eu entrei num grupo do SESC, que era Criação Literária. E aí, isso começou a me instigar e eu tive coragem de começar a mostrar. Então, em 2017, eu lancei esse aqui, participei desse aqui. Em 2018, esse aqui, inclusive a Edismar Mendes está nesse aqui. Aí, participei de uma antologia da Infinita em 2019. Ganhei um prêmio em 2019 também. Isso aqui é outra antologia. Isso aqui fomos nós 10 que se juntamos e lançamos um livro de poesia que coincidiu com a pandemia. Então, não foi lançado, está aqui acumulado na estante. E isso aqui também é outra antologia que eu participei. Já fiz fanzine na tentativa de mostrar, né, de fazer alguma coisa que eu tinha muita vergonha de colocar na internet, no Facebook. E aí, com essas coletâneas que eu participei, me obrigaram a fazer um Instagram. Eu estou tão velha para isso, mas aí Instagram, não, a coisa agora é Instagram. Aí eu fiz um Instagram e comecei a colocar algumas coisas. E entrou a pandemia, foi como se tivesse tirado meu tapete, porque eu tinha o mês inteiro de publicações, de lançamentos, inclusive os meus, para lançar. Eu estou com um livro aí desde o ano passado, no prelo, para poder lançar. E aí me tirou do sério. E eu pensando que a pandemia ia ser coisa pequena, né? Não pus na cabeça que era uma coisa no mundo inteiro. E me perdi um pouco. Deixei até um pouco de escrever. Mas estou levando. E como você, eu não escrevo sobre esses assuntos tão moda. Não gosto de escrever sobre assunto moda. Perfeito. Tá aí, olha, tem uma hora nas minhas entrevistas que eu viro fã. Eu me tornei fã agora da Lucirene, você entende? Pelas respostas que ela deu ao longo da entrevista. Realmente me tornei fã. Agora, deixa eu contar uma fofoca aqui, porque ao mesmo tempo eu gosto que as pessoas gostem de mim, mas eu sempre tenho que contar uma fofoquinha, criar uma quizumba, porque eu sou jornalista, né? Pô? Vou te mostrar aqui um negócio sobre a Lucirene. Eu mandei aqui, para ela via WhatsApp, eu mandei entrevista, bate-papo com Lucirene e tal, 15h. Aí eu mando Lucirene, aí Lucirene, eu sou jornalista, ela manda assim, ok, só entra no Zoom às 15 horas. 15 horas. Agora eu vou falar uma outra fofoca da Jane Caneca agora. Fofoca sobre a Jane Caneca. Obrigado, amigo, boa tarde e tal. As meninas já estão prontas. Aí tudo certo, a gente vai entrar às 15 horas. Você entende? Eu envio para elas o link e a senha até 15 horas, umas 14 horas. Ah, não, tudo bem e tal, não sei o quê. A Jane Caneca é uma pessoa espetacular. Eu acho que às vezes ela acha que eu não vou entrar ao vivo. Sabe? Aí eu digo, Jane, vai dar tudo certo. Sabe quantas vezes eu falei para a Jane que vai dar tudo certo? Sabe quantas vezes? Todas. Ela me manda às vezes uma mensagem, o pessoal está esperando o link. Aí eu falo, vai dar tudo certo, Jane. Tá tudo certinho. Sabe? Então são fofocas ótimas. E uma fofoca sobre mim agora. Volta o vídeo aí, porque o Anand Rao errou umas 3 vezes o nome da outra entrevistada que ia entrar. 3! Pode! Anand Rao tem que estudar, pô. Vai estudar, menino, para acertar o nome das pessoas que vão entrar aqui. Pelo amor de Deus. Tá certo? Então, Cris Menezes, vou deixar a Jane por último, para ela falar dos livros dela, para esse público que não a conhece.
Cris Menezes, fala aí dos seus livros. De tanta má leitura, me tornei uma poetisa. Sou aprendiz de poesia. Então, em 2009, entrei para o Abraço Literário. 2007, para o Abraço Literário. Em 2009, lancei essa coletânea em coautoria, Horas Noturnas. E em 2014 para 2015, presenteei a minha família com uma obra, uma pesquisa genealógica, a história da minha família, Relíquia Familiar, Silva e Menezes. Tem um livro no prelo, que agora com a pandemia, né, atrasou tudo. Jane, eu também sou fascinada por borboleta. Meu próximo livro é Metamorfose Poética. Tem tudo a ver com borboleta, as 4 fases, que, por sinal, a Lucirene fez a apresentação do meu livro, tá? Lucirene Façanha. Está lá no meu livro, está no prelo. Participei, nesse tempo de pandemia, tanto li como estudei, pesquisei muito literatura e participei de muitas coletâneas, certo? E aí, estou na mesma coletânea que a Lucirene, Conexões Atlânticas, de Brasil-Portugal. O que mais? Tem também outras coletâneas que eu não recebi. Concurso, eu me inscrevo pouco. Agora eu lembrei da Vanessa Passo, que disse que se sabota. Será que eu me saboto? Eu pouco me inscrevo em concursos. Não sei. Não sei se eu tenho medo de mostrar o que eu escrevo, ou se eu fico assim, ansiosa, não sei. Mas eu tento, às vezes eu me inscrevo, né? Outras vezes me preparo e deixo passar. Agora mesmo tem um concurso em Pacatuba, que vizinha a minha cidade, Maracanaú, e esse eu me inscrevi. Me inscrevi na véspera de concluir a data, de expirar a data. Aí, amo ler, amo escrever. Minha poesia, ela parece muito comigo. Tem que 30 parecer, segundos. né? Ela é suave como eu sou, como eu tento ser. Às vezes também sou espinho. Porque também as borboletas, eu vou aos cactos. Eu amo a borboleta e também amo os cactos. Então, não sou só suavidade, sutileza. Às vezes eu também rasgo para gritar o que eu sinto. Perfeito. Olha só, eu fiz uma fofoca sobre mim, eu fiz uma fofoca sobre a Jane, eu fiz uma fofoca sobre a Lucirene, e a fofoca sobre a Cris Menezes é o seguinte: se você for fazer uma transmissão pelo Zoom com a Cris Menezes, saiba do seguinte: ela é ótima, ela é ótima. Agora ela entra com o celular assim, ó, na reta. Para ela virar o celular assim, é um pouco difícil. Você tem que convencer ela, é lento e tal, mas ela é ótima. Pode fazer, viu? Você que vai fazer. Desculpe, com a Cris, pode fazer, que ela é ótima. Agora, a Jane Caneca, para falar para você que não conhece a Jane, assista, tem umas 3 ou 4 participações da Jane muito legais. Nas entrevistas, muitas ela fica só assistindo, tá? E ela tem publicações. Então, você que não conhece, vai ficar sabendo agora dos livros da Jane Caneca. 2 minutos para a senhora, dona Jane. Oi. Como eu não ia participar, eu ia ficar quietinha, eu não peguei minhas obras. Não tem nenhuma aqui. Está tudo guardado no meu outro guarda-roupa. Então, eu vou só falar um pouco do que eu escrevo. A literatura infantil, que eu gosto mais. Estou no meu 11º livro, que vai sair agora no começo de setembro. Eu faço uma por mês. Fiz 3 no início. Comecei em 2014, que foi a Borboleta Rosa. Depois a Borboleta Incolor. Depois a Thalícia e o Gatinho Manhoso. Mas quem quiser me acompanhar, eu estou no YouTube e também estou no Instagram e no Face como @JaneCaneca. Não tenho nenhuma obra aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho meus bonequinhos, que eu sempre, quando vou contar a história, eu conto com esses bonecos. E outra coisa, eu participo também de antologia, a mesma que a Silene e a menina participou, eu participei também, do Horácio Dídimo, e também do nosso amigo Jonathan, que eu estou participando agora, ele já foi entrevistado, com 2 poesias. Participei também da Mulherio de Portugal,
com conto. Também em cordéis, que eu participo em cordéis com o rapaz de Juazeiro, que é o Francisco de Assis. E também com o nosso amigo, que nós temos em comum, que é o Ser Poeta, que é o David de Almeida, né? Nós temos, já estou na terceira antologia com 30 ele, segundos, tá? que é contos, poesias e outro cordéis. E participo também, às vezes me pede para escrever no jornal, eu boto alguma coisinha, uma notinha. Mas como eu falei no início, eu comecei a ser escritora tarde. Esperei o marido falecer, que Deus o tenha, né? Porque ele não deixava eu escrever, você sabe disso, que eu uma vez contei. Mas agora é só ir para frente, só escrever e fazer de tudo que eu faço um pouquinho de cada. Mas o mais forte meu mesmo é a literatura infantil. E desculpa eu não ter nada para mostrar aqui, porque realmente eu não ia dar entrevista. Estou no lugar da Eudismar, né, Eudismar? Então, ele me põe para conversar, porque eu sempre gosto de ficar quietinha. Mas eu agradeço a você, Lucirene, porque eu sei que você me acompanha pelo Face e Instagram. A Cris Menezes também eu vou querer te acompanhar e você me acompanhar. Foi um prazer imenso conhecê-las e ter você aqui conosco essa tarde maravilhosa. Gostei muito. E espero que a gente se torne boas amigas, que eu vou participar agora da ACE, né? Vou me associar lá também, a convite do Silas. Estarei lá. E também quero convidar vocês para a minha associação. Eu tenho uma associação não, é um grupo, Andarilho da Cultura, onde a nossa Aureli Braga, que vocês conhecem, é a nossa presidente. E eu sou uma espécie de braço direito dela, porque eu que arranjo as pessoas. Então Perfeito, é isso. perfeito. Eu agradeço de coração. Obrigada. Você não diz os 20 minutos, os 30 minutos, aí eu fico falando. Não, eu falei 30 segundos, Falou? mas é porque você não ouviu. Mas tá tá. tudo certo. Eu não Tá tudo escutei. certo. Obrigada. Então, Valeu. obrigada. Olha só, 58 minutos de programa, estou marcando aqui nesse celular. Aqui eu marco o tempo quando as pessoas falam. E aqui eu faço pesquisas, como eu fiz, sobre o salário, né, no mundo. Tá? 3 minutos para cada um, para as considerações finais de cada um. Os meus 3 minutos eu não vou usar, vou só agradecer a Cris, Lucirene e Jane por essa entrevista especial. E eu quero que vocês divulguem no WhatsApp de vocês, nos grupos de WhatsApp, e peçam para as pessoas se inscreverem na TV Cultura Alternativa. Atingido 1000 inscritos, a gente vai poder fazer transmissões ao vivo pelo celular. Pelo computador a gente já pode fazer, tá certo? E é isso que eu vou iniciar o estudo hoje para poder fazer, tá? Muito obrigado a vocês, foi uma honra. E eu vou passar a palavra para Jane Caneca, para que ela em 3 minutos se despeça. Aí quando faltar 30 segundos, eu aviso para ela, mas talvez ela não ouça. Se ela não ouvir, aí ela continua. É porque o meu som está baixo. Tá o bom. Meu som está baixo. Tá bom, bem, então, eu vou agradecer, já agradeci para as meninas, agradeci a você. E vou dizer só uma... Eu tive uma traição muito grande agora de uma amiga. Aí eu fiz essa poesia para ela. Mas eu vou fazer em homenagem às amizades. Amizade. Amizade, quantas perdidas. Amizade, quantas acolhidas. Ser amigo é respeitar. Ser amigo é suportar. Ser amigo é quase irmão. Ser amigo é tê-lo no coração. Ah, amigo, por que a traição? Isso é para todos aqueles nossos amigos que a gente faz com o maior carinho aquela amizade e sempre se decepciona. Que eu sei que é errado a gente se decepcionar com um amigo, mas às vezes acontece. Então, um grande abraço para vocês e obrigada. Só isso mesmo. Perfeito. Agora com vocês, eu vou deixar a Cris Menezes, que eu disse que sabe tudo de Zoom. Sabe tudo de Zoom, essa Cris Menezes. Gostei. Você está entendendo? Então, Lucirene Façanha, 3 minutos para você falar o que quiser. Em primeiro lugar, muito obrigada a Jane
ela me ligou e eu falei com as outras. Muito obrigada a você. E eu vou ler Carta ao Amor Imaginário para deixar para se as pessoas virem o vídeo até o final, né? Não só 5 minutos. Minha vida. Revi a vida inteira. Ontem foi embora. Se o amanhã ainda não veio, vivamos, temos somente o hoje. Tudo que temos para falar serve apenas para nós dois. Falar do céu, da cor das flores, do bem e do mal. Quem sabe isso quer dizer amor? Não vamos deixar de dar o abraço que nossa alma pede. Não podemos deixar que passe a noite e um novo dia chegue. Não sabemos até quando estaremos enfeitando esse Éden. Busco a sorte de estarmos juntos para sempre. E parafraseando Neruda, riremos dos problemas e lutaremos para transformar os nossos sonhos em realidade. Lhe espero. Perfeitamente. É isso. Muito obrigada, viu? Perfeitamente. Obrigado, Lucilene. Olha, uma informação para você. Nas configurações do seu celular, quando você for participar de entrevistas, de lives, você deve botar no modo avião e ativar só a internet. O que aconteceu com o celular da Jane? A Jane recebeu uma ligação. Aí o celular, ele diminui. Você está entendendo? Ele diminui, então ficou difícil para a Jane ouvir. Não se esqueça disso. Eu vou colocar agora nas instruções também esse dado para que as pessoas possam articular melhor suas entrevistas. Tá aí a mulher que entende Zoom, tá? Cris Menezes, que entrou no Zoom com o celular assim, ó. Celular assim. Para ela virar o celular é uma luta. Você está entendendo? Mas ela virou o celular. Então vai, Cris Menezes, a palavra é tua, 3 minutos. Agradeço a Lucilene pelo convite, a Jane, né, por estar aqui, e principalmente também a você pelo programa. Eu já virei fã, viu? Fiquei assistindo, fui assistir, assisto tudo, todo, completo. E aí, para concluir aqui, eu vou ler, em homenagem ao programa de hoje, que você abriu com coxa de retalhos, né? Devido à minha definição. Eu vou ler essa poesia que eu fiz para minha mãe. Retalhos de uma vida. Ela montou cada quadradinho, pedacinhos de sua personalidade e de um caráter inabalável. Pois para a vida fora forte, iluminada e determinada a vencer. Juntou estampas, cores e listras, mas foram as flores que encheram seu viver de alegria. Assim coseu sua coxa de retalhos, desmanchou o que foi preciso e costurou mais uns pedaços. Nela ficou contida memórias e histórias que a vida lhe ofereceu para viver. Perfeitamente, dona Cris. Muito obrigado pela participação das 3 aqui neste programa. Eu sou Anand Rao, editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br.